foi bem cedo. Na minha casa sempre teve muito livro. Eu lembro de títulos como Mico Maneco, Lúcia Já Vou Indo. Eu aprendi a ler sozinha muito cedo. Na minha casa tinham muitos livros, então eu não saberia te dizer quando foi, mas sempre foi intenso. Eu nunca conheci ninguém que aprendeu a gostar de ler depois dos 30 anos. Acho que ler é um hábito delicioso, é um vício que só faz bem, mas que a gente adquire cedo, quando a gente descobre que o cérebro da gente pode fazer esse caminho, que é ler um livro, ler as páginas e inventar mundos na cabeça. E quando a gente é criança é muito mais fácil de desenvolver essa capacidade. Bom, a minha cabeceira deve ter uns 30 livros, né? E como eu viajo muito, então eu vivo com livros na bolsa. Daí tem um livro de ler no avião, o livro de ler no sofá, o livro que eu posso ler rapidinho quando vou buscar as minhas filhas e elas ainda não tá na hora de sair. Eu tenho lido bastante Rosa Monteiro, porque eu li a Helena Ferrante, li toda a obra dela, me apaixonei, aí descobri a Rosa Monteiro. Tô lendo a Márcia Tiburi, eu amo o Davi Sedaris, então eu gosto muito de Mulheres que Correm com Lobos. Esses são os livros que moram ali. Tem um livro do Tchekov que mora ali, tem livros que não saem dali por nada, que são livros que eu tô sempre consultando, que quando eu quero escrever sobre determinado assunto, eu dou uma lidinha para me inspirar. O estilo, não sei, a escrita, eu gosto muito. Bom, em 2016 eu escrevi A Mamãe é Rock e foi um sucesso, né? Não esperava, mas foi um sucesso. Com o sucesso do livro, eu senti necessidade de conversar com as minhas leitoras, que me procuravam, né? E como entrar em contato com a autora. Criei uma página no Facebook e segui escrevendo lá toda vez que eu tinha alguma inspiração. Como resultado disso, eu segui escrevendo textos e textos e em determinado momento eu me dei conta que os meus textos estavam amadurecendo, que eu não estava mais escrevendo sobre crianças, sobre cólica, sobre birrinhas, eu já estava escrevendo sobre questões referentes à pré-adolescência, à adolescência e que tinha um público para isso, que as pessoas compartilhavam, comentavam, gostavam, se emocionavam. E um dia meu editor chegou pra mim e falou: Ana, que tal se você escrevesse sobre adolescência? Não tem muitos livros sobre adolescência, talvez não tenha quase nenhum livro sobre adolescência. Eu falei: tu tá lendo meu Facebook? Ele falou: não. Eu falei assim: pois, eu já tô escrevendo sobre adolescência. E aí eu topei o desafio. Só que como a minha filha mais velha tem só 13 anos, ela tava com 12 anos, eu não tinha conhecimento de causa, eu não tinha histórias próprias suficientes para escrever um livro inteiro. Então, e eu também não entendia tanto da adolescência, fui adolescente há 20 anos atrás. Então, eu fui pesquisar. Eu entrevistei 200 mães, eu pesquisei, procurei tudo o que havia de literatura sobre adolescência e aí nasceu A Mamãe é Punk. Meu processo de escrita, eu penso que é importante escrever todo dia. Na correria do dia a dia, eu não consigo escrever todo dia. Mas a gente escreve hoje em dia, né? A gente escreve mensagem, eventualmente a gente posta coisas, uma foto, uma legenda. Pra mim, tudo é um exercício de escrita. Eu procuro, às vezes, quando eu não tenho tempo de escrever um texto, eu procuro responder de uma forma mais criativa. Ou, eventualmente, me acontece alguma situação que eu poderia contar falando para as pessoas, mas eu escrevo no bloco de notas do meu celular a história e mando por WhatsApp para as pessoas. Então, esse é um dos momentos. Quando eu estou em casa, e esse é o momento ideal, mas que nem sempre acontece, eu procuro intercalar horas de leitura com uma caminhada, com uma corrida, com horas de escrita. A Mamãe é Punk, eu acredito que deve ter levado da minha parte, né? Porque um livro a gente escreve, aí a gente edita, aí a gente mostra para outra pessoa, aí volta, a gente mexe nele de novo, aí a gente começa a escolher capa. Então, assim, a parte da primeira redação, eu acho que levou uns 4, 5 meses. Aí todo o processo de edição de texto, de paginação, eu não queria colocar citações, eu não gosto de livro com citação. Mas como o meu livro fala de ciência, fala de cérebro, que são assuntos que eu sou jornalista, sou socióloga, eu não tenho autoridade para falar, eu achei que seria interessante eu colocar frases que ilustrassem de onde que eu tirei aquelas informações. Então, o livro não tinha uma paginação tão simples, só de texto. O livro tinha texto, tinha frases,
Eu queria que ele tivesse uma diagramação um pouco mais adulta do que a Mamãe é Rock. Então, no processo total, eu acho que foi um pouco menos que um ano, mas é longo. Mesmo um livro pequeno, simples, de crônicas, ele toma tempo para ficar pronto. Começar a escrever. Tem gente que pensa, eu quero escrever, mas eu não sei sobre escrever. Comece a escrever sobre qualquer coisa. Qualquer coisa que te traga inspiração. Comece a escrever, coloca na internet. Tem várias plataformas que a gente pode publicar, não só Facebook. Tem plataformas como o Medium, onde muitas pessoas que escrevem publicam. É um lugar, inclusive, legal para ler textos de pessoas que já estão escrevendo. Então a minha dica é, comece a escrever, mostra para as pessoas, tenta criar um público. E aí, quando você perceber que tem pessoas gostando do que você está escrevendo, procurar uma editora. Porque ninguém vai chegar para uma editora com um calhamaço de texto e falar, eu escrevi isso, você pode ler. Os editores não têm tempo de ler. Agora, se você chegar e falar, eu tenho uma página onde eu escrevo, tantas pessoas me seguem, eu tenho esse tipo de feedback, você pode dar uma olhada no meu trabalho e mandar as tuas 3 postagens preferidas, você vai estar cortando um caminho gigante, você vai estar pegando um atalho para publicar e para vender e para, de repente, até viver disso. Eu queria falar um pouco desse livro novo. Esse livro novo, ele não é tão engraçado quanto o Mamãe Rock, ele é um pouquinho mais sério. Ele é um pouco engraçado também, mas ele fala de assuntos mais sérios. Sexo, drogas, rock and roll. Não, rock and roll não fala, eu tô brincando. Esse livro, ele fala de questões que são muito importantes, que podem definir não só a vida dos nossos filhos ou de adolescentes que convivem próximos a nós, como a nossa vida e o futuro de todo mundo. Então, assim, é um livro que faz um convite para os adultos entenderem como é o mundo dos adolescentes de agora, qual a melhor forma de conversar com eles, de manter o vínculo com eles. Ele pode ser muito transformador. Então, eu queria convidar todo mundo, mesmo que não tenha filho adolescente, a ler esse livro.